Quando a invasão russa começou em fevereiro de 2022, a Ucrânia tinha pouco mais que algumas dezenas de drones Bayraktar e um punhado de entusiastas operando drones de consumidor adaptados para uso militar. Em um cenário tradicional, isso não pareceria uma ameaça significativa. Mas a necessidade extrema forçou a inovação. Em vez de esperar por ajuda externa em forma de sistemas caros, a Ucrânia transformou oficinas caseiras em fábricas de guerra. Com fitas adesivas, impressoras 3D e muita engenhosidade, os ucranianos começaram a criar suas próprias armas voadoras, montadas a partir de drones comerciais como o DJI Mavic. Os dispositivos eram equipados com explosivos simples, muitas vezes amarrados com zip-ties, e lançados diretamente contra tanques russos que, ironicamente, ainda carregavam falhas de design herdadas dos tempos soviéticos. Esses primeiros drones não eram sofisticados, tinham alcance limitado, voavam baixo e eram vulneráveis a qualquer tipo de fogo antiaéreo. Ainda assim, conseguiram impactar significativamente o avanço russo. E mais do que isso, mostraram o potencial de um novo modelo de guerra, descentralizado, ágil e letalmente econômico. O salto veio com os drones FPV, originalmente usados em corridas. Dotados de câmeras ao vivo e controlados como se fossem videogames, eles se tornaram armas de precisão. Carregando pequenas cargas explosivas, esses drones podiam se mover com agilidade por entre prédios, árvores e linhas inimigas, atacando alvos específicos com uma precisão jamais vista em sistemas tão baratos. Cada unidade custava cerca de $400, mas tinha potencial para destruir tanques que valiam milhões. A escalada foi impressionante. Em 2023, a Ucrânia produziu cerca de 600 mil drones FPV. Em 2024, esse número saltou para 1,5 milhão. E em 2025, a meta é fabricar 4,5 milhões dessas unidades, o equivalente a mais de 12 mil drones por dia. Isso não é apenas uma revolução tecnológica, é uma reinvenção industrial em meio à guerra. Para dar conta desse volume, a Ucrânia criou uma rede com mais de 500 fornecedores, desde grandes empresas até pequenas oficinas. Usando verbas de ajuda militar da OTAN, o país canalizou recursos para essa produção massiva. O resultado foi um sistema de guerra em constante evolução, mais barato, mais rápido e com resultados visíveis no campo de batalha. Mas os drones não foram usados apenas na linha de frente. A operação mais ousada, chamada de Spiderweb, demonstrou que a Ucrânia era capaz de atingir alvos a milhares de quilômetros dentro do território russo. Bombardeiros estratégicos russos localizados a mais de 3.000 quilômetros da fronteira foram destruídos por drones escondidos em caminhões disfarçados. Foi a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que uma potência nuclear teve seu território profundamente atacado por uma nação sem armas nucleares. O impacto psicológico foi devastador. Em resposta, a Rússia começou a cobrir aviões com pneus, numa tentativa desesperada e simbólica de proteção. Enquanto isso, os tipos de drones também evoluíam. Além dos modelos FPV, surgiram os interceptadores, drones feitos para caçar outros drones. Pequenos, rápidos e com métodos criativos de ataque, como bastões de madeira para atingir hélices inimigas, esses dispositivos tornaram-se essenciais para manter o controle do espaço aéreo de baixa altitude. E quando as ondas de interferência eletrônica começaram a complicar as comunicações, a resposta ucraniana foi ainda mais surpreendente: drones com controle via cabo de fibra ótica. Uma tecnologia aparentemente obsoleta foi resgatada e transformada em vantagem tática, com drones guiados por cabos de até 50 km, totalmente imunes à guerra eletrônica. No mar, a Ucrânia também inovou. Sem uma marinha significativa, o país desenvolveu os chamados drones navais. Pequenas embarcações cheias de explosivos, como o Magura V5, começaram a atacar alvos russos com eficiência cirúrgica. Em 2024, uma dessas embarcações até mesmo derrubou um helicóptero com um míssil Arar, um feito inédito na história militar. Outro destaque é o Sea Baby, que além de afundar navios, começou a ser equipado com metralhadoras para abater aeronaves. Como resultado, a frota russa no Mar Negro foi drasticamente reduzida. Um país sem marinha conseguiu dominar uma zona marítima estratégica apenas com robôs aquáticos. A ofensiva aérea de longo alcance também foi refinada. Drones como o J-22 evoluíram de modelos improvisados para verdadeiros mísseis de cruzeiro. No início, alcançavam 500 km. Em 2024, já superavam 600 km. Em 2025,
O objetivo é produzir 30 mil desses drones capazes de voar até 1.200 quilômetros, permitindo que a Ucrânia atinja alvos estratégicos em qualquer ponto da Rússia. E a tecnologia por trás desses drones não parou no alcance. Os modelos mais modernos, como o B-1, são capazes de pairar sobre uma área por horas, aguardando o momento ideal para atacar. São caçadores pacientes, inteligentes e cada vez mais autônomos. A autonomia, aliás, é outro capítulo revolucionário dessa história. O uso de inteligência artificial está tornando os drones não apenas controláveis à distância, mas capazes de tomar decisões em tempo real. Sistemas como o Oshi reúnem milhões de horas de vídeos captados pelos drones para treinar algoritmos de reconhecimento. O resultado são drones que conseguem identificar até 64 tipos diferentes de alvos, navegar sozinhos e ajustar suas rotas mesmo quando perdem contato com operadores humanos. Drones manuais atingem seus alvos em 10% a 20% das vezes. Os guiados por inteligência artificial superam 70% de acerto. A diferença não é apenas tecnológica, é estratégica. E mais do que isso, é econômica. Cada drone ucraniano custa uma fração de qualquer tanque ou avião que ele destrói. O custo-benefício chegou a um ponto em que as economias militares tradicionais perderam sentido. A destruição de bilhões em equipamentos russos foi feita por um investimento relativamente pequeno. Em 2025, a Ucrânia planeja gastar 60 milhões de dólares por mês em drones, uma quantia ínfima se comparada aos 250 bilhões recebidos em ajuda externa desde o início da guerra. Mas o que foi construído com esse dinheiro muda tudo. Estima-se que 60% a 70% das perdas russas em 2025 vieram diretamente de ataques com drones. O sucesso ucraniano não passou despercebido. A OTAN criou centros de estudo especializados para analisar as táticas ucranianas. Os Estados Unidos lançaram a iniciativa Replicator para tentar copiar o modelo de produção em massa de drones. A China reorganizou suas forças armadas para se preparar para um cenário dominado por sistemas autônomos. Tudo isso impulsionado por um país que, há poucos anos, não tinha sequer infraestrutura para construir esse tipo de armamento. A lição final é clara: a Ucrânia não apenas está sobrevivendo a uma guerra de agressão. Ela redefiniu o campo de batalha do século XXI. Seus drones, antes simples e improvisados, agora formam uma rede inteligente e letal, coordenada por sistemas que lembram uma internet militar. E o mais impressionante é que tudo isso foi feito com criatividade, determinação e velocidade. Um feito que agora exige que todas as potências se adaptem, se quiserem sobreviver à nova era da guerra. O que aconteceu na Ucrânia entre 2022 e 2025 não foi apenas uma evolução militar. Foi uma verdadeira revolução cultural, estratégica e tecnológica. Uma nação cercada, com infraestrutura destruída, decidiu não esperar pela salvação, mas construí-la com as próprias mãos. Cada drone lançado ao céu foi também uma declaração de independência, uma recusa em aceitar a lógica da guerra tradicional que sempre favoreceu os mais ricos, os mais poderosos, os mais armados. Ao transformar drones de corrida em armas de precisão, ao construir frotas navais robóticas em galpões e oficinas, ao usar inteligência artificial de forma tão integrada ao campo de batalha, a Ucrânia provou que a guerra do futuro não pertence apenas aos gigantes. Ela pertence aos ousados, aos criativos, àqueles dispostos a pensar diferente. É uma lição que vai ecoar não apenas entre militares e estrategistas, mas entre todos que buscam entender o novo mundo que está se formando diante dos nossos olhos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.